Guarani aposta no apoio da torcida para reverter os 11 jogos sem vitória. As cabeçadas de Felipe Piovesan e João Paulo definiam mais uma noite de tristeza no Brinco de Ouro. Guarani 0, Oeste 2. Mas é como aquele médico que está vendo o paciente na UTI ali, prestes em coma, prestes a morrer, mas pela ética moral dele ele tem que dar a vida para que ele sobreviva. E nós temos que fazer isso. Tem mais 5 jogos. Subimos, porra! É Guarani! Vamos voltar pra Série B, vamos voltar pra lá! É pro grão, porra! Olhada no que Kaique fez no primeiro lance da partida.
2008 conseguimos pegar a última vaga para a Série C no Campeonato Paulista. Depois no empate lá na Rua Javari, ganhamos do Rio Preto. E fomos para a Série C, meio desacreditado ainda, né? Sem os atacantes e tal. Mas eu acho que o Luciano Dias não tinha experiência, né? Bagagem, para dirigir o Guarani num campeonato de maior expressão. A Série C ainda foi, né? Ele teve muito bom aproveitamento fora de casa e não teve bom aproveitamento dentro de casa. Mas fora de casa nós conseguimos o acesso. E fomos indo, né? Empatamos aqui com o Madureira, ganhamos do Ituano, depois foram indo os jogos, jogava muito mal em casa, mas estava ganhando fora, ganhamos do Linense fora, perdemos em casa do Linense. Perdemos para o Ituiutaba, né? Tanto aqui como lá na segunda fase. Ganhamos novamente do Ituano. Começamos a terceira fase, já com uma goleada aqui no Brinco, 5-1, golaço do Roca. Depois vencemos o Ituiutaba lá, né? Uma semana depois de ter ido jogar lá e perdido, ganhamos o Ituiutaba lá, com um gol no fim, um gol contra. Uma viagem bem longa, 5 bugrinhos dentro de um Peugeotzinho, apertado pra caramba, 700 quilômetros até aquela cidade, calorenta, aquele campo horroroso.
Empatamos com o Brasil de Pelotas aqui e lá, né? Classificamos novamente antecipadamente, ganhando do Ituiutaba aqui no Brinco. E chegamos forte para a quarta fase, né? A última fase. Estreamos na quarta fase perdendo para o Águia de Marabá, lá em Marabá, né? Depois empatamos com o Campinense em casa. E a situação começou a ficar complicada, né? Perdeu o primeiro, empatou em casa com o Campinense, que era teoricamente um dos mais fracos, né? Ventania me leve pra onde nasce a chuva. Ali no grupo todo, mas por sorte ganhamos do Duque de Caxias lá, novamente levando mais bugrinos do que a torcida deles, né? O jogo foi em volta redonda, ganhamos 4-2, um jogão. Ganhamos do Brasil de Pelotas e ganhamos do Rio Branco aqui num jogo de virada. Inclusive eles fizeram até o segundo gol e o juiz anulou. E com isso nós assumimos a liderança do campeonato. Após 12 anos sem assumir a liderança de nenhum campeonato nacional, a gente assumiu a liderança. E após isso fomos lá para Confiança, lá no Sergipe, onde também haviam vários bugrinos, quase 100 bugrinos lá no Sergipe. Perdemos, depois perdemos para o Atlético Goianiense 2 vezes e inclusive terminamos o turno, né, o primeiro turno da quarta fase fora do G4, né. Aí ganhamos do Confiança 5-1, goleada aqui no Brinco. Fomos para o Acre, inclusive lá no Acre, 3 torcedores saíram de Campinas, né, para ir até o Acre. Aí a gente pegou, foi para o Acre, fui eu e mais 2 amigos nossos, fomos para o Acre, pegamos aquela torcida do Acre que é chata pra caramba. Mas acho que foi a distância assim, uma das mais longas aí que o torcedor bugrino já percorreu, né. Saímos do Acre, fomos para Pelotas, direto do Acre para Pelotas. Passamos um sufoco em Pelotas, porque a torcida do Pelotas é uma torcida chata também. Fomos recebidos com pedrada, com chutes, muito xingamento.
A gente começou perdendo por 1-0 e depois empatou o jogo, que deu chance para o Guarani ainda tentar o acesso nos últimos jogos. Ganhamos do Duque de Caxias no brinco 4-2, assumimos a 3ª colocação, se não me engano, e fomos jogar Campinense lá, um dia aqui nesse ginásio mesmo, um telão cheio de gente, um calor, sofrimento, Xandão expulso, Guarani tomando pressão, mas conseguimos sair no 0-0 e precisaria apenas de uma vitória aqui no último jogo para conquistar o acesso. Comecinho do segundo tempo faz 2-1. Bateu. Fernando Gaúcho, 16 minutos do segundo tempo. O Guarani faz 3-1 no Duque de Caxias aqui em Campinas. Trabalhou, ficou, invadiu, rolou no meio, chute no canto, inacreditável! Inacreditável! Fernando Gaúcho perdeu esse gol. Eu não sei como o Pantera está agradecendo até agora. Olha lá onde a bola passou. E aí 20 mil torcedores lotaram o jogo contra o Águia, né? E lógico, é Guarani, né? Aí começou a chuva. Aí deu uma chuva, mas lavou até a alma. Antes do jogo já tava com a alma lavada já. Fizemos 1-0, tomamos um empate. O jogo que era pra ser um pouquinho mais tranquilo, acabou dando uma pressão, mas os resultados também já estavam ajudando a gente, mesmo com o empate teria subido. Mas logo depois conseguimos fazer o segundo gol e subir pra Série B, né? Depois de tanto tempo só tomando, rebaixando, não classificando. Alguma alegria, né?
paixão. Eu vi há pouco tempo atrás, o Guarani subiu da Série C para a Série B. Pô, o último jogo do Guarani tinha gente ajoelhando. É uma loucura. Um estádio lotado em Campinas, as pessoas com uma devoção. Quer dizer, não tem, assim, por série, por região. O futebol é uma paixão brasileira mundial, né? Que é inexplicável. Guerra, já teve guerra. Estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Foguetório, os papéis ali, eles indo comemorar com a gente de novo. A gente ficou um tempão no estádio ainda, fechou tudo, a gente acabou indo, descemos até na área do sócio torcedor, ficamos ali embaixo vendo o estádio vazio, só olhando e falando, meu, não acredito, chorando ali. A gente tirou uma foto com tudo vazio lá, falando, meu, fechamos a Série C, acabou, subimos. E aí foi bacana, assim, foi emocionante ver ele depois também, deu pra ver ele entrando no jogo ali, a galera toda querendo cumprimentar o cara, conhecer. E você vê a emoção dele, assim, você vê que era algo verdadeiro, assim, genuíno. Ele tava realmente emocionado. É o sonho de minha vida, cara. Nunca fui no Brutioso. Desde os 12 anos de idade, Bugrinho de coração, Amoroso, Luizão, Djalminha, Rodrigo Ponte, todos. Nunca tive a oportunidade de ir no brinco, não. Mas lá de Pernambuco, do sertão pernambucano, o único torcedor buguino. É emocionante chegar aqui e ser estacionado por chuva. Lá a gente não tem muito disso não, cara. Aí sai cor de Deus mesmo. Graças a Deus consegui chegar. Até agora eu ainda tô passado, cara. Aí não caí na real. Isso aqui é um sonho de minha vida que eu nunca imaginava estar aqui. Nunca. Só tinha esse vídeo isso aqui antes por foto. Tudo que é verde e branco pra mim é bonito, cara. Faz parte da minha vida. O Guarani é uma paixão minha de menino, de infância. Definitivamente, esse não era mais um rosto na multidão. O Wilson, que chegou cedo ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, se tornou um símbolo para o torcedor bugrino. O bilheteiro pernambucano foi encontrado quase por acaso numa partida do Guarani contra o Campinense em Campina Grande. Mará de Pernambuco, do sertão pernambucano, o único torcedor bugrino. Torcedor fanático que descobriu o amor pelo time de Campinas em 94, quando o Bugre tinha Djalminha, Amoroso e Luizão.
ele guardava um grande sonho: vir a Campinas para ver o time jogar em casa. É o sonho de minha vida, cara. Nunca fui no Brinco de Ouro. Pois o sonho se tornou realidade. Uma campanha feita pelo site Planeta Guarani arrecadou R$ 1.500. Assim, o Wilson pôde viajar para Campinas. Depois de toda a confusão, o Wilson pôde curtir os primeiros momentos de celebridade. Admiro você, está no coração da torcida bugrina. E o primeiro momento de emoção mais forte foi mesmo entrar no campo junto com o time e olhar o tobogã lotado. Uma emoção demais. Eu tenho visto de perto. Lindo, lindo mesmo. Na arquibancada coberta, cercada de novos amigos, o bugrino pernambucano pregou os olhos no gramado. A aflição só diminuiu com o gol de Dairo. Gol perdido, às vezes faz falta, mas se Deus quiser hoje não vai fazer não, e no segundo vai entrar mais. Mas o segundo tempo não foi assim para tanta festa. O Wilson e todos os outros torcedores sofreram. E novamente Dairo, que fez toda a história de Wilson realmente valer a pena. Os minutos finais foram só de festa e emoção. Wilson vai voltar para casa com a certeza de ter realizado um sonho. Eu tinha um sonho de um dia estar aqui, vir aqui e ver tudo isso aqui de perto. Não imaginava que fosse assim num jogo tão decisivo como esse. Mas a gente fica com aquele espírito e nunca desistir dos sonhos. Os jogos do Guarani em Campinas que a gente perde um pouco assim do tamanho do que isso pode ser para uma outra pessoa. Depois a gente já via alguns jogos, ele tava lá com a bandeirinha dele, mas assim, como é que alguém se emociona daquela forma? É surpreendente pro jogo do Guarani.